Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. O vídeo de hoje também é um vídeo muito especial. Ele é resultado da promessa que eu fiz para vocês no último vídeo, no qual eu mostrei o trânsito de entrada na cidade de Florianópolis por meio das pontes Pedro Ivo e Colombo Sales. Eu prometi mostrar para vocês a ponte Hercílio Luz. E aí está, meus amigos, a ponte Hercílio Luz, o principal cartão postal de Florianópolis e, muito provavelmente, o principal e mais conhecido cartão postal de todo o estado de Santa Catarina. Vamos conhecer um pouco dela? A nossa viagem de hoje foi feita, como vocês podem ver, num lindo dia desse outono do ano de 2020, no qual quase não havia vento, estava um dia bonito, tinha sol, enfim, pode ser um voo bem tranquilo. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, 100 anos atrás. Imaginem-se, meus amigos, vivendo numa ilha, na ilha de Santa Catarina, na década de 20 do século passado, em 1920 por aí. Como você vinha da ilha, do continente para a ilha e vice-versa, da ilha para o continente? De balsa, ou então de barco. As pessoas faziam esse caminho, esse percurso marítimo por meio de balsas. Só que imaginem, né? Essas balsas provavelmente na época eram ineficientes, eram poucas, demorava. Às vezes, dependendo das condições climáticas, o trajeto poderia não ser muito favorável, poderia ser meio tenso. O que as pessoas da época, os governantes pensaram? Vamos construir uma ponte. Aí que entra o governador da época, o governador Hercílio Luz. O governo do estado contratou uma empresa norte-americana chamada American Bridge Company para vir fazer essa ponte. Todos os materiais originais da construção da ponte foram trazidos lá dos Estados Unidos para cá de navio. E na época, o estado de Santa Catarina precisou pegar um empréstimo de 14 milhões de contos de réis, o que era, na época, praticamente o dobro do orçamento do estado, do orçamento anual. Ou seja, ela custou o dobro do que o estado arrecadava durante um ano inteiro. A construção iniciou em 1922 e foi concluída em 1926. A inauguração deu-se no dia 13 de maio de 1926. Na época, eles pretendiam batizar a ponte como Ponte da Independência. Porém, o governador Hercílio Luz faleceu durante a construção, faleceu no ano de 1924. Daí porque, quando a ponte foi inaugurada, 2 anos depois, batizaram-na de Ponte Hercílio Luz, justamente em homenagem a ele. A Ponte Hercílio Luz foi a única ligação entre a ilha e o continente desde quando foi construída, na década de 20, até 1975, quando, enfim, foi inaugurada a Ponte Colombo Sales, que eu mostrei no vídeo anterior. Então, todo o trânsito da ilha para o continente e vice-versa passava pela Ponte Hercílio Luz. A ponte mede aproximadamente 821 metros, sendo que 339 metros são o equivalente ao vão central, que é onde está passando esse veículo agora que estamos vendo na imagem, né? E além do vão central, tem as duas partes que se conectam à ilha e ao continente, cada uma tem aproximadamente 220 metros. Essas duas torres que sustentam o peso da ponte, elas têm 75 metros de altura a partir do nível do mar. O vão central, a parte mediana da ponte, tem uma distância de 43 metros até o nível do mar. É realmente uma obra grandiosa e é interessante considerar que essa ponte foi construída, como eu falei, por uma companhia americana que construiu, mais ou menos na mesma época, uma outra ponte chamada Silver Bridge, que foi construída lá nos Estados Unidos sobre o rio Ohio, ligando as cidades de Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, à cidade de Galípolis, no estado de Ohio. Essa ponte, chamada Silver Bridge,
foi o palco de uma grande tragédia no ano de 1967. Ela ruiu, ela entrou em colapso, causando a morte de inúmeras pessoas. E a partir de então, os responsáveis pela ponte Hercílio Luz, aqui em Florianópolis, ficaram preocupados e começaram a fazer pesquisas para ver em que estado que estava a ponte. Disso resultou, meus amigos, que no ano de 1982, a ponte Hercílio Luz foi fechada, foi interditada para o tráfego de veículos e de pessoas, porque ela estava realmente oferecendo um risco à segurança e ao tráfego. Olhem só a setinha mostrando ali as pessoas trabalhando. Ó. Essa obra, a ponte ainda está sofrendo obras de reconstrução e ali tem as pessoinhas trabalhando, né? Onde mostrou a setinha ali. Mas então, a ponte ficou fechada desde o ano de 1982 e somente foi reaberta agora no final do ano de 2019. Ela passou por uma grande restauração que iniciou em 2005 e terminou, foi concluída. Aliás, não foi concluída ainda, né? Ainda estão acontecendo alguns trabalhos finais, mas a parte mais substancial da reforma foi concluída no ano de 2019. Tanto que no dia 30 de dezembro houve uma grande festa, uma grande solenidade de reabertura da ponte. A partir de então, se a ponte passou a ser usada não abertamente, não como mais uma ligação regular entre a ilha e o continente, mas seguindo algumas regras especiais. Por exemplo, a ponte tem 2 passarelas laterais que servem para o trânsito de pedestres e de ciclistas. O tablado central, onde passam os veículos, ele fica aberto durante a semana, de segunda a sexta, para veículos de emergência, para ônibus do transporte coletivo, para viaturas policiais e para táxis. E durante os fins de semana, também o tablado central ele é fechado completamente e as pessoas podem transitar por ali a pé ou de bicicleta. Essas são as regras que estão valendo hoje, né? De vez em quando a prefeitura faz algumas alterações, mas basicamente é isso. Foi muito festejada aqui na cidade a reabertura da ponte, porque depois de tantos anos fechada, criou-se uma memória afetiva e sentimental muito grande com a ponte, né? E muitas pessoas nunca haviam passado por ela, ou algumas pessoas que já moravam na cidade fazia 30 anos que não passavam por ela. Então foi um motivo de grande alegria, de grande celebração. Após a festa da reabertura, a ponte ficou completamente aberta para as pessoas transitarem por ela durante vários dias e centenas de milhares de pessoas passaram para lá e para cá. Eu mesmo fui umas 3 vezes. Passei correndo, passei de bicicleta, passei a pé, justamente para poder ter o prazer de passar por um lugar tão cheio de história, tão rico e tão bonito, um verdadeiro cartão postal aqui da cidade, que agora, além da função cênica de embelezar nossa paisagem, passa a ter uma utilidade efetiva no trânsito para desafogar um pouquinho o caminho dos ônibus e para permitir às pessoas melhores condições para transitarem de lá para cá e de cá para lá a pé ou mesmo de bicicleta. Meus amigos, foi um enorme prazer mostrar para vocês a ponte Hercílio Luz. Não sei se vocês repararam, eu fiz na introdução desse vídeo um pequeno trailer com uma música retumbante. O que vocês acharam? Gostaram? Eu usei cenas desse voo e coloquei lá. Algumas cenas que vocês veem aqui no voo foram cenas que eu já coloquei lá na introdução. Vou tentar fazer isso de vez em quando, para dar um pouquinho mais de emoção aos vídeos, às introduções. Antes de encerrar, eu quero só fazer uma observação e fazer um merchan aqui do canal do meu amigo Tule Zunino Drones. O Tule Zunino, ele fez um vídeo uns 2-3 meses atrás, também aqui na ponte Hercílio Luz. Ele, como é bem mais corajoso do que eu com o drone, ele voou baixo, ele passou por baixo da ponte, ele mostrou a ponte bem de pertinho. Eu tenho um estilo assim mais de mostrar de longe, de mostrar do alto, mas o Tule Zunino é um pouco mais ousado e mostrou detalhes da ponte que o meu vídeo não mostrou. Deem uma olhada lá, entrem no canal, assistam, prestigiem o canal dele também, tem vídeos excelentes aqui de paisagens bonitas
de Florianópolis e da nossa região. Tules Unino Drones. Vale uma visita, vale um like e uma inscrição para ele também. Meus amigos, é isso aí. Fiquem com o visual último da ponte Hercílio Luz, das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles lá atrás, da nossa Baía Norte, da nossa ilha de Santa Catarina. Assistam aos demais vídeos do canal, curtam, compartilhem com seus amigos e, sobretudo, inscrevam-se no canal. Me ajudem aí, vamos chegar logo a 300 inscritos para fazermos uma comemoração. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.